A benção é para quem é de benção, axé é para quem é de axé. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje nós vamos falar de uma das entidades ou a entidade mais famosa da Umbanda, do Candomblé, do Catimbó, seja de qual religião for. A gente vai estar falando hoje de seu Zé Pilintra. Seu Zé Pilintra, ele nasceu no interior de Pernambuco. Muitas pessoas acham que ele era baiano ou alagoano ou da cidade de Pernambuco, mas ele nasceu no interior de Pernambuco, próximo da cidade de Exu. A O ano que Zé Pilintra nasceu, ele não fica muito bem desenvolvido na história. Muitas pessoas falam que ele nasceu de fato depois do fim da escravidão. Muitas pessoas dizem, muitos historiadores, pesquisadores dizem que ele nasceu próximo de 1900, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas ele nasceu ainda na época que a capoeira e a umbanda, candomblé, catimbó, eles eram criminalizados ainda. A capoeira também. Na lenda, na história de Zé Pilintra, fala que Zé Pilintra ele era um cara que ele mandava muito bem na arte da capoeira. Muitos falam que ele era mestre de capoeira. E falavam também que ele era muito bom na faca. Muitas pessoas falavam que no combate corpo a corpo, frente a frente, contra seu Zé Pilintra, as pessoas acabavam se dando muito mal, ou ele derrotava com facilidade na capoeira, ou na arte do punhal na faca. Vale lembrar, pessoal, que a capoeira ela só deixou de ser descriminalizada em 1937, tá? Ela antes disso ela passou a ser tolerada e deixou de ser crime somente nessa época. Sim, a capoeira era um crime. E o que acontece, Zé Pilintra, isso não quer dizer que pelo fato de Zé Pilintra ser muito bom na capoeira ou na arte da faca e do punhal, não quer dizer que ele era uma pessoa violenta, muito pelo contrário, Zé Pilintra sempre tentou levar tudo na vida, na fala mansa, no chaveco, vamos dizer, no chaveco. Então a gente pode colocar também que a capoeira ajudou em muito o Zé Pilintra na arte do samba, tá? Por ele ser um exímio sambista, ele pode ter utilizado a capoeira como base para o samba. Por isso que muita gente fala que a capoeira é uma mistura de dança com arte marcial. E o Zé Pilintra, por ele ser muito malandro, ele utilizou também na arte de sambar a capoeira. Então, gente, por conta da época que ele supostamente nasceu, próximo de 1900, final de 1800, Zé Pilintra ele não era considerado um escravo. O fim da escravidão veio em 1888. Possivelmente, familiares como pais ou avós de Zé Pilintra, eles eram escravos, ganharam a liberdade, graças a Deus, e deixaram de ser escravo dentro dessa época. Então, Zé Pilintra ele nunca foi um escravo, tá? É a dúvida que muitas pessoas ficam: Zé Pilintra era ou não era um escravo? Não, nunca foi um escravo. Familiares dele poderiam ter sido, já o Zé Pilintra não, justamente na época onde ele nasceu. Mas mesmo assim, os negros daquela época eram mal vistos por conta do fim da escravidão ter sido próximo daquela época. Gente, a dúvida que fica é por que o Zé Pilintra usa branco? Gente, é aquilo, né? O Zé Pilintra, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, mas ele sempre quis, vamos se dizer, chamar a atenção por onde passa. O seu jeito sempre foi marcante. Falar mansa, tal, chegava, cumprimentava todo mundo, tudo mais. E aquilo, as vestes dele não poderia ser diferente. Era normal da época o pessoal usar terno preto, principalmente as pessoas brancas. Então o Zé Pilintra quis fazer o quê? Fazer o diferente. E isso acabou ficando uma marca registrada dele. Então ele sempre usou terno branco, camisa branca e uma gravata vermelha, justamente para dar um destaque. Então aquilo, o Zé Pilintra, por onde passou, sempre chamou atenção. Tanto que ele é considerado o primeiro homem negro a entrar numa casa de jogatina. Sim, os negros eram proibidos de entrar na casa de jogos, vamos dizer, antigamente não era proibido. Então, o Zé Pilintra, ele foi o primeiro homem negro a entrar. E justamente o povo sempre ficava com outros olhos para ele. Bom, o homem negro entrou, vamos ver, talvez vai querer roubar. E muito pelo contrário, o Zé Pilintra ele não roubava, ele ganhava. Por isso que Zé Pilintra ele ficou muito marcado pelo seu carteado, pelo seu dado. Porque qualquer jogo que o seu Zé Pilintra jogava, ele jogava para ganhar. Nunca foi explicado quem ensinou seu Zé Pilintra a jogar os dados ou as cartas.
Só que aquilo, o Zé Pilintra, ele sempre foi muito bom de lábia. Então aquilo, a maioria dos jogos de carta você ganha no blefe, na lábia, em certas jogadas. Zé Pilintra sempre foi muito bom de no carteado por conta disso, de souber enganar. E esse enganar não pode se dizer que é trapacear, não. Na arte dos jogos de carta, como pôquer, truco, entre outros, você ganha da pessoa com facilidade, soubendo ludibriar ela, fingir que não tem e no final tá com tudo. Então, Zé Pilintra, nunca foi explicado quem ensinou Zé Pilintra, mas aquilo. Zé Pilintra já nasceu com o dom de ser meio ligeiro para certas coisas, pegar muito bem as coisas de primeira. Então, aquilo, Zé Pilintra, ele sempre foi muito bom nas cartas por conta disso. Alguém pode ter ensinado ele, mas ele se aperfeiçoou a técnica. Zé Pilintra ele sempre foi tão bom que ele acabou construindo, tanto na cidade de Pernambuco quanto na cidade do Rio de Janeiro, ele acabou abrindo lojas de jogos, casa de jogos. Antigamente não era proibido. E a maioria dos funcionários do Zé Pilintra eram pessoas negras ou pessoas pobres, que ele acabava dando oportunidade. Isso não quer dizer que com a casa de jogos o Zé Pilintra ficou rico. Não, muito pelo contrário. O Zé Pilintra ele pegava somente o que era necessário para sobreviver e o restante ele doava para famílias mais carentes na região. Então, o Zé Pilintra, ele sempre nunca foi a favor do luxo, e sim que todos vivessem bem. Por isso que ele é uma entidade voltada para a caridade. Fora os jogos, outras paixões de Zé Pilintra eram o seu cigarro e as bebidas alcoólicas. Bebidas que no qual ele sempre foi muito apaixonado por cerveja e pinga, mas ele bebia outras, como uísque e tudo mais, mas ele era realmente apaixonado pelo simples, a pinga e a cerveja. Outra paixão de Zé Pilintra também era o cigarro. Cigarro que na época era bastante chique, pessoas de época, aquelas pessoas que desproviam de poder, gostavam bastante de fumar. Zé Pilintra, para não ficar fora disso, fora dessa moda, ele também ficou, ele fumava também, ou era de palha, ou ele fumava também o cigarro. Por conta disso, ele acabou se viciando e nunca largou o cigarro. A última paixão de Zé Pilintra era a nada mais, nada menos, a mais famosa de todas as mulheres. Zé Pilintra ele nunca foi casado, tá? Ele sempre viveu de pequenas paixões, mas nunca ficou amarrado a uma mulher só. Alguns historiadores, pesquisadores alegam que Zé Pilintra deixou filhos no mundo. Por mais que nada de oficial fica registrado, mas dizem que Zé Pilintra deixou filhos pelo mundo. Deixou filhos pelo Brasil, tanto em Pernambuco quanto no Rio de Janeiro. Não tem nenhum dado oficial que fala que fulano, beltrano ou ciclano é realmente filho carnal de Zé Pilintra, mas isso também não quer dizer que Zé Pilintra também deixou os filhos a Deus dará. Por isso que ele começou esse apelido de padrinho. Ele vinha muito como padrinho das crianças que ele realmente era pai. E ele não assumia a paternidade justamente para não ser injusto com outros que poderiam aparecer. Então, nas lendas dizem que Zé Pilintra ele não era casado, teve milhares de amores, mas ele sim deixou filhos e nesses filhos ele ficou meio como padrinho deles, por isso que surgiu esse apelido de padrinho. Então, pessoal, essas foram as várias paixões que Zé Pilintra teve enquanto esteve vivo, tá? Antes de falar qual foi a forma que Zé Pilintra faleceu, a gente tem que lembrar que Zé Pilintra ele não é uma entidade de origem da Umbanda. A primeira vez que Zé Pilintra apareceu, ele apareceu no Catimbó. Muitas pessoas ficam com essa dúvida. Onde o Zé Pilintra apareceu primeiro? Zé Pilintra ele era do Candomblé, ele era da Umbanda, ele era da Quimbanda, ele era da onde? Então a gente tem que lembrar que o Zé Pilintra ele veio do Catimbó. A Umbanda, quando ela foi criada, talvez Zé Pilintra não tinha nem morrido ainda, não tinha nem falecido. Ainda existe ainda essas dúvidas de qual foi a forma que Zé Pilintra morreu, e a gente vai deixar uma delas aqui no vídeo. No nosso conteúdo a gente vai falar uma das mais famosas, que Zé Pilintra foi pego à traição, tá? Mas vale lembrar que aquilo, o Zé Pilintra, ele é uma entidade de origem do Catimbó. A Umbanda ela foi criada no começo de 1900. E 1900 é a mesma época que Zé Pilintra tinha acabado de ficar vivo. Tinha acabado de nascer, perdão. E vale lembrar que o Zé Pilintra,
Ele não só apareceu no Catimbó, ele também só não aparece na Umbanda, ele também aparece na Quimbanda, nas Juremas Sagradas e outras religiões de matriz afro, Tambor de Minas, entre outras. Então a gente tem que deixar sob observação que o Zé Pilintra ele não é uma entidade que nasceu na Umbanda. Vamos se dizer que a Umbanda e o Zé Pilintra eles nasceram ao mesmo tempo, na mesma época, próximo de 1900. No Catimbó, o Zé Pilintra ele sempre foi visto como curandeiro, sempre foi visto como doutor, um mestre das artes da caridade, dos bons conselhos, um mestre financeiro. Na época que ele era vivo, ele era visto como um vagabundo. A polícia, alvos de outras pessoas, as pessoas que tinham inveja de Zé Pilintra, viam ele como um vagabundo. Então eles confundiam a malandragem do Zé Pilintra com vagabundagem. E é muito pelo contrário. Vagabundo é uma coisa, malandro é outra. Então Zé Pilintra, ele sempre foi alvo de preconceito, sempre foi alvo de inveja das outras pessoas. Então falando de catimbó, umbanda, quimbanda, candomblé, jurema sagrada, o Zé Pilintra, ele é de que falange? Essa é a dúvida que fica entre muitas pessoas. Porque a dúvida que fica no pessoal, nos nossos irmãos, é que fica. Ele é da onde? Ele é um malandro, ele é um baiano, ele é um marinheiro, ele vem da falange de Exu e Pombagira. Então, meus irmãos, Zé Pilintra, ele é uma entidade que ajudou a fundar a falange de malandro. Um dos primeiros malandros a estar aparecendo. Mas se ele aparecer em outras falanges, em outras gírias, festa de Exu, baiano, não é de se estranhar, tá? É uma entidade que muitos falam que é uma entidade catiça. Ela não tem uma falange certa, entendeu? Então aquilo, se ele aparecer numa festa de Exu, numa festa de baiano, não é de se estranhar, porque seu Zé, ele é uma pessoa que ama a festa, é uma entidade que não é presa a nada. E para quem tem dúvidas, a falange de malandros, ela é uma falange que vem na linhagem de Ogum, por se tratar de rua, caminhos. Então é uma falange que vem desse orixá de Ogum. E Zé Pilintra ele sempre foi muito devoto a Ogum e a Yansan por conta dos escravos que veio trazendo as religiões da África, ele sempre foi muito devoto. Então não pode se dizer que ele é filho de Ogum e Ansan. Não há certeza. Por mais que ele seja devoto, a gente não pode falar com uma certeza que ele é filho desses orixás. Mas também, se fosse, não é de se estranhar tanto pelo jeito do Zé Pilintra em vida. Então, meus irmãos, antes de falar da história de como Zé Pilintra teria falecido, a gente precisa fazer um breve resumo da história de Zé Pilintra. Então, Zé Pilintra, a gente pode falar que ele é o mais brasileiro de todas as entidades, porque hoje em dia, se você perguntar se você conhece alguém que saiu do Nordeste para tentar a sorte na cidade grande, você vai conhecer milhares de pessoas, muitas pessoas, inclusive até você mesmo ou até algum parente seu, pai, avós, saíram do Nordeste para tentar a sorte na cidade grande. Então, Zé Pilintra foi mais um desses, saiu do interior de Pernambuco para tentar a sorte no Rio de Janeiro. Então aquilo, como que ele só veio, entre aspas, com uma mão na frente e outra atrás, tentando a sorte, ele acabou indo para a periferia do Rio de Janeiro. Ele ficou morando próximo do Morro de Santa Teresa, perto do Arco da Lapa. Então Zé Pilintra, ele foi um homem que tentou a sorte e acabou com a sorte que ele tem, vamos dizer que era um homem de bastante fé e muito sortudo, ele acabou conquistando muita coisa no Rio de Janeiro. Então, sim, de fato, Zé Pilintra ele viveu no Rio de Janeiro até seus últimos dias, quando ele acabou falecendo. E após a sua morte, Zé Pilintra ainda começou a ser, vamos dizer, louvado. Muitas pessoas, quando conheciam o seu Zé, começaram a fazer inúmeras cantigas. A mais famosa delas é aquela: O Morro de Santa Teresa está de luto porque Zé Pilintra morreu.
Se você jogar no YouTube, você vai ver essa cantiga, que é uma cantiga que arrepia bastante por conta de se estar mencionando uma morte de uma das entidades, como eu costumo dizer, a entidade mais famosa brasileira, que é a entidade do Zé Pilintra. A passagem em si na Terra nunca foi documentada, não existe documentos, tá? Então a gente não consegue dizer com precisão como o Zé Pilintra faleceu. Zé Pilintra morreu. Muitos falam que ele morreu por causas naturais, no meio da noite, caído na rua. Outros falam que ele foi assassinado. Como que ele foi assassinado? Existem duas formas que dizem que ele foi assassinado. Na primeira, dizem que ele tentou separar uma briga de bar e acabou sendo apunhalado pelas costas. Tentaram matar outra pessoa, ele separando, a facada sobrou para ele. E outra lenda, outra história conta que ele tinha brigado dentro do dentro de um bar e aí ele acabou assassinando uma outra pessoa e o irmão dessa outra pessoa pegou ele também na traição. E a mais famosa delas é que ele teria sido encontrado morto sentado do lado de um copo de cerveja com um cigarro ainda quente. Ele de perna cruzada, sentado debaixo de um poste de luz. Então, aquilo, a morte de Zé Pilintra, ela não é bem uma morte certeira. Não existe nenhuma documentação que fala qual foi o motivo que Zé Pilintra morreu. Então a gente deixa a morte do Zé Pilintra no ar. Se ele foi assassinado ou se ele morreu simplesmente desencarnando. Chegaram a fazer autópsia e ninguém nunca descobriu. A mais famosa dela é que encontraram o Zé Pilintra sentado num, num banco, de perna cruzada, com um copo de cerveja no próximo do pé e um cigarro aceso na mão, debaixo de um poste de luz. E quando foram descobrir que Zé Pilintra tinha morrido, ninguém nunca descobriu. Falam que ele simplesmente desencarnou. Então a gente vai deixar essa morte em aberto. Essa entidade maravilhosa que é seu Zé Pilintra. Então, gente, essa é uma de várias histórias das diversas entidades que a gente tem no Brasil e do mundo afora. Zé Pilintra marcou e ainda marca o coração de muitas pessoas, promovendo caridade, amor, carinho, tá levando tudo para todo mundo, sem deixando ninguém desamparado. Essa história ela foi baseada, lapidada conforme diversas pesquisas, diversos livros, diversos vídeos no YouTube referente à entidade do Zé Pilintra, tá? Não quer dizer que outra história que você escutou é mentirosa. É aquilo. Um bom malandro sempre tem uma história para contar ou a mesma história para ser contada diversas vezes de diversos modos. E é aquilo, gente. A gente só quer deixar o conhecimento, quer compartilhar o conhecimento e tá pedindo sempre para Zé Pilintra, seja qual for, Zé Pilintra, o nosso grande companheiro, amigo da madrugada, tá acompanhando e iluminando vocês. A partir de hoje estarei definitivamente na sua vida, assim como você na minha. Tá bem, seu Zé. Mas onde que eu encontro o senhor? Pelas ruas. Zé, é um grande amigo meu. Zé, chegou para bailar.